que você, enquanto filho de Deus e filha de Deus, como é que você se enxerga? Né? Qual é a sua atitude como filho de Deus, no seu dia a dia, pensando na igreja? E quando eu digo igreja, eu não estou me limitando à igreja batista de Itarema, a igreja de Cristo como um todo. Qual é a sua atitude no dia a dia? Você é alguém que muito dependente das pessoas no seu dia a dia, ou você é aquela pessoa muito independente, resolvido, né? Desenrolado? Você é do tipo que gosta de fazer tudo sempre dependendo dos outros, ou você é daquele tipo que gosta de fazer tudo de forma autônoma, solitária? À luz da Bíblia, o que é certo? A gente ser aquele camarada que depende de tudo dos outros, tudo tem que estar chamando fulano, a fulana para ajudar, ou aquele que, não preciso de nada disso, eu me resolvo, eu dou o meu jeito, né? O que é certo de fato? É sermos independentes na nossa atitude diária, ou sermos independentes dos outros? Abram comigo aí, 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, escrita por Deus aos Coríntios, capítulo 12, verso 12 em diante. Vamos ver alguns versículos aqui dessa carta, deste capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler do verso 12 em diante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou o mão, não sou o corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou o corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito honra, maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, mas para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado e favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor conhece o meu coração, conhece a minha vida, sabe o quanto sou fraco, sou pequeno, necessito do Senhor todo o tempo. Então me dá o privilégio e a honra de ser teu canal hoje à noite. Me ajuda a transmitir aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, e não é a primeira vez sobre esse assunto, mas sei que é um assunto relevante para o nosso viver constantemente.
Nos ajuda, Pai, a transmitir fielmente aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, tem um outro corinho que a gente cantou aqui, corpo e família, né? Somos corpo. Quando a gente ouve essa música, a gente pensa logo em igreja, claro, tem tudo a ver com a igreja de Cristo, como corpo de Cristo. E como missionários que somos, porque não é só eu e Isaías que somos missionários, o pastor Martinho que foi o missionário que plantou aqui, não somos só nós que somos missionários. De fato, né? Todos nós somos missionários. Todos nós somos missionários, porque todos fomos comissionados a pregar o Evangelho a toda criatura. Está certo? Qual deve ser a minha atitude dentro do corpo chamado igreja? É uma atitude independente ou dependente? Ou ainda uma atitude interdependente? Olha a diferença. Independente, dependente ou interdependente? O que os irmãos acham? Pensem comigo, não precisam me responder. Pensem e respondam para si mesmo. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, ele nos dá princípios que revelam o valor da interdependência. Nós precisamos ser interdependentes, ou seja, entender que eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Está certo? Esse texto nos dá de cara esse princípio da interdependência, esse valor da interdependência do corpo. Ninguém aqui, aliás, ninguém não, a doutora Jéssica é médica aqui, né? Mas não tem mais nenhum médico aqui. Nós não temos a compreensão da complexidade do corpo humano, nem mesmo Paulo tinha. Mas é interessante que Deus usou Paulo tão perfeitamente para escrever esse texto, como se ele fosse um médico também, né? Mas na verdade ele estava ali junto com o médico diretamente, né? Lucas era médico, Lucas foi alguém que sempre esteve com Paulo, e essa igreja aqui foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo tinha essa amizade, com certeza, chegada com Lucas, e ele soube, claro que inspirado por Deus, escrever essa carta nesse texto aqui também com muita propriedade, falando sobre como nós, povo de Deus, devemos entender e praticar essa interdependência no corpo de Cristo. E eu quero falar desse tema com vocês: a interdependência e a não independência do corpo de Cristo. A interdependência e a não independência do corpo de Cristo. No corpo de Cristo, todos temos que ser interdependentes, e não independentes, nem dependentes também. Não podemos também ser dependentes uns dos outros, temos que ser interdependentes. Quais são os princípios que a gente, quando olha aqui esse texto, a gente vê os princípios que cooperam para essa interdependência funcionar de fato no corpo de Cristo, que fazem a igreja ser de fato o corpo de Cristo, que fazem a igreja ser de fato um corpo que pratica, que faz, que serve a causa de Cristo. O primeiro princípio, meus irmãos, está aqui nos versos 15 e 16 e 21. Ele fala aqui, ó: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. E o verso 21 diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. O primeiro princípio é justamente o princípio da necessidade. Necessidade. Precisamos uns dos outros. Isso é inegável. Não pense que você vai viver a vida cristã sozinho, não. Você vive por causa do seu irmão, e o irmão vive por causa de você também. Amém. Eu tenho falado até com meus filhos sobre isso. Não, eu assisto culto na TV. Eu leio a Bíblia, pai. Eu sempre estou lendo a Bíblia. Eu assisto culto na TV. Não é a mesma coisa. Não é. Deus nos fez aqui nas programações, não só por causa das programações.
Esse princípio de necessidade, ele nos leva a entender que ele contraria a atitude da independência totalmente. Ele contraria a atitude da independência totalmente. Uma independência que muitas vezes pode ser motivada por complexo de inferioridade. No verso 15 ele fala: se o pé disser, porque eu não sou mão, às vezes essa afirmação, porque eu não sou mão, está embutido ali uma ideia de inferioridade, um complexo de inferioridade. Às vezes as pessoas querem cargos para aparecerem, por se sentirem inferiores, querem aparecer na mídia, querem aparecer na igreja. Isso não deve ser a motivação nossa no corpo de Cristo. Porque você mesmo sendo pé, você é útil. Você sendo mão, você é útil. Você é necessário no corpo. Então, isso contraria totalmente esse princípio da necessidade, contraria essa questão de atitude de dependência, de achar que, não, eu não dependo de ninguém, né? Às vezes, por inveja, diz, eu não sou como fulano, e às vezes esses comentários se tornam contra da igreja. Isso é ruim, isso não é bom. Às vezes, esse princípio de necessidade também contraria a atitude de dependência no tocante a um sentimento, às vezes, de superioridade também. Alguns se acham melhor que outros dentro da igreja, só porque tem cargos mais, vamos dizer assim, aparecidos, né? Que aparecem mais, e se julgam, às vezes, no íntimo, melhor, mais importante que o povo. Não são. E não são. Não são. Eu preciso de você. Não pode ser pelo título disso ou daquilo. Eu preciso de você. Preciso das suas orações. A minha esposa sabe quem é o Paulo. Eu sei quem é ali. O seu cônjuge sabe quem é você. Você sabe quem é o seu cônjuge. É verdade. Né? Sabe como somos no nosso dia a dia. E sabe que precisamos um do outro. Eu nunca tenho ditado que eu acho errado, mas assim, por trás, o grande homem trabalhando. Por trás nada. Eu não estou mulher por trás do homem. Eu estou mulher do lado do homem. Porque tirou da costela dele o osso para fazer ela, para estar do lado dele. Alguém disse que Deus não tirou da cabeça para ela não governar ele, né? E não tirou dos pés para ele não pisar ela, né? Tirou do lado para ser parceira, ser amiga, estar junto. Eu sempre orei para que Deus me desse uma esposa missionária, não uma esposa missionária, não só uma esposa. E Ele me deu. E Deus tem sido fiel conosco, Deus tem nos ajudado, tem nos feito crescer e ajudar um ao outro a crescer. Estou dando um mínimo testemunho pessoal aqui, mas eu creio que você também percebe isso no seu dia a dia. O quanto você precisa da sua esposa, o quanto ela precisa de você também, o quanto você precisa dos seus irmãos de sangue que são irmãos em Cristo e irmãos da igreja. Esse é o princípio da necessidade, que só uma igreja que entende que é um corpo interdependente pratica a interdependência do corpo. Amados, esse princípio da necessidade também, ele tem como finalidade garantir a saúde do corpo. Todos os membros são importantes. Uma mão não pode desenhar no pé do dedo. Uma vez trabalhando lá no seminário onde a gente estudou, lá, porque o seminário era da missão, a gente tinha aulas de manhã, aulas de teologia, e à tarde tinha trabalho prático, que é você aprender a fazer roça, desmatar, trabalhos braçal mesmo, né? Fazer cerca, mexer com animal, tudo isso visando o contexto indígena. E uma vez, um dos primeiros trabalhos que eu fiz, junto com meus colegas lá no seminário, foi fazendo uma ponte que passava sobre o riacho, que era caminho para o nosso
evangelismo no final de semana. A gente tinha evangelismo no final de semana lá no seminário. A gente tinha alguns vilarejos próximos lá do seminário para evangelizar, para dar estudo para a Bíblia. E aí, nós estávamos fazendo a ponte lá e deixa eu lembrar qual foi. Foi esse feioso aqui. Esse aqui. Um pau escorregou e bateu na minha unha, arrancou lá fora. O dedo ficou todo esfolado. Pensa numa dor. Eu que sou mole para dor que sou. Eita, quando eu chorei na frente dos colegas, mas quase. Pensa na dor. Aquele dedo, rapaz, me incomodou muitos dias, viu? Então, dizer que o dedo ele não é menos importante do que a mão, do que o pé, do que o olho, é bobagem. É bobagem, né? Todos somos importantes. Esse princípio da necessidade me garante o fato da saúde do corpo, no sentido de entender que todos somos de fato importantes. Ele desenvolve o potencial de cada indivíduo. Quando eu tenho esse princípio da necessidade, eu como líder ou não, eu incentivo o potencial do meu irmão, e o meu irmão também incentiva o potencial que Deus tem me dado. Todos nós não temos os mesmos dons, não temos os mesmos talentos, mas podemos reconhecer em cada um isso. Às vezes a pessoa não reconhece em si mesmo, mas o outro vê o talento em você, vê um dom de Deus em você, na sua vida. E aí, incentiva. Isso faz parte dessa comunhão, dessa interdependência do corpo. Esse princípio que está dentro da interdependência, que é o princípio da necessidade, evita a redução da própria eficiência. A redução da própria eficiência do corpo, assim, evita a redução da própria eficiência do corpo. De que maneira? Se você pensar, proteína é boa, né? Proteína é algo que a gente ingere, é bom, mas demais é ruim, né, doutor? Né, Jéssica? É ruim. É ruim. Se você tem muita proteína no corpo, não é bom. Tudo deve ser na dose certa. Tudo tem que ser na dose equilibrada. Então, o princípio da necessidade vai me ajudar a entender a dosagem de cada ação de Deus na minha vida e na sua vida. Eu entendo que a obra de Deus é importante, mas eu entendo que o que o pastor tem ensinado aqui é importante, mas existem tantos outros princípios que também, às vezes, não posso deixar de lado. E um dos princípios é esse, que me fala sobre uns aos outros. E a Bíblia fala tanto: orai uns pelos outros, né? Esperai uns pelos outros, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. A gente se esquece desse princípio. E aí o corpo fica como que meio entrevado, né? O corpo do Cristo. Então esse princípio é o primeiro princípio para que a interdependência do corpo se desenvolva bem, ok? Eu quero pensar agora com vocês sobre o segundo princípio, mas antes disso eu quero pensar um pouquinho o seguinte: você já pensou nisso tudo que eu acabei de falar? Qual tem sido a sua atuação, a sua influência, a sua ação dentro do corpo? E como você se vê? Você se vê necessário no corpo ou não? Os extremos, como já falei, é ruim. Meu pai dizia, quando a gente ensinava a gente algumas coisas, ele gostava muito de plantar no terreno da nossa casa, lá em Olinda. E aí ele ensinava para a gente a forma de plantar, tudo. E aí ele dizia: olha, é para regar a planta, mas água demais mata a planta. Lembre-se disso. A planta é pequenininha, você chega com um balde de água desse tamanho para jogar em cima dela, ela morre. Ela nem se desenvolve. Então todo extremo é ruim, até uma coisa boa. Extremos são ruins, não ajudam o
corpo em nada. São fatores de risco no bom funcionamento do corpo, tanto no corpo físico como no corpo espiritual, a igreja, né? No corpo físico, muita glicose faz mal, muito sódio faz mal, muita proteína faz mal, e por aí vai. Cuidado com os extremos. Só entenda que você é necessário no corpo, que você precisa de mim, eu preciso de você, eu preciso de você, você precisa de mim. O segundo princípio para o bom desenvolvimento da interdependência do corpo é o seguinte, verso 17. O que é que diz aqui? Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O segundo princípio é o princípio da diferença. O princípio da diferença. Eu estou me lugar dizer, não. O corpo não é só ouvido, não é só nariz, não é só olho. O corpo tem partes diferentes. Então, nós somos diferentes. Todos nós aqui somos diferentes. E esse princípio da diferença, ele exige de nós um aprendizado no lidar com as diferenças. O próprio princípio exige isso de nós. Nós temos que saber lidar com as nossas diferenças. As nossas diferenças não podem ser motivos para sermos indiferentes com os outros, de maneira nenhuma. O exemplo extremamente, ou seja, um exemplo, né? Aquela pessoa que é extremamente séria, sisuda. Ainda aqui eu não vi, tem aqui sisudo mesmo, né? Eu tenho um amigo muito chegado, nós trabalhamos juntos lá na região amazônica, no estado de Pinagé, que ele é pastor batista hoje em dia. Ele saiu da missão, ele é pastor batista lá no interior de São Paulo. Quem não conhece ele, acho que está com raiva, tudo bem. Mas eu conheço ele, eu sei que é daquele jeito. Bom, desse jeito. Tudo bom? Ele ri, mas a maior parte do tempo ele sério, sisudo. Mas é um cara 100%. É um camarada, é um servo do Senhor. É um homem de Deus. Né? Tem pessoas que são extremamente alegres, ricos com qualquer coisa. É um pastor Marquinhos da vida, né? E é à toa, né? Qual o problema disso? Nenhum problema nisso. São diferenças. Somos pessoas diferentes. Eu acabei de dizer, não deixe que essas diferenças nos façam ser indiferentes com os outros, com nossos irmãos. Não. Eu gosto muito da palavra equilíbrio. Eu brincava muito com esse meu irmão, esse pastor lá, Giludão. Cara, tu comeu a churrinha hoje? Brincando com ele. Ele ia, na mesma hora. Vai logo, de novo. Eu brinquei uma vez com ele, eu acho que tu é autista, cara. Que o filho dele é autista. E o filho dele é autista. Então, assim, nós temos que entender que o princípio da diferença exige de nós esse aprendizado uns com os outros. Sabemos respeitar nossas diferenças. Sabemos entender que isso vai ajudar no nosso nível e no nosso desenvolvimento quanto ao nosso próprio interrelacionamento. Nessa interdependência como um povo. E esse princípio da diferença também exige de nós a compreensão de que este princípio é conforme a vontade de Deus. O que é que diz o versículo 18? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles como eu quero, é? Como você quer, como lhe aprove. Como lhe aprove. Então, às vezes, a gente tira conclusões sobre o caráter ou o jeito das pessoas por causa da aparência das pessoas. Isso está errado no julgamento.
temos que entender, amados, que isso é importante, é um princípio muito importante. Entendemos que somos diferentes, somos de famílias diferentes, somos de culturas diferentes, somos de estados diferentes. O Brasil é um país multicultural. Só abrindo um parênteses aqui, o Brasil é um país multicultural. Olha, Paraíba e Pernambuco são vizinhos. Paraíba e Pernambuco são vizinho mesmo. Eu saio de Recife, daqui uma hora eu estou na Paraíba, na capital paraibana. É pertinho. É a capital mais próxima do norte. Maceió ainda fica um pouquinho mais distante da gente. Mas também não é tão longe. Mas João Pessoa é mais perto. Então veja só. Existem palavras que os paraibanos usam, que nós usamos, mas os sentidos são bem diferentes. Que se você for usar no contexto paraibano, uma palavra que eu uso em Pernambuco pode soar como ofensa, e vice-versa. Então nós temos que entender que somos diferentes. Não se escandalizar à toa, sem antes conhecer as pessoas a fundo. Não tirar conclusões precipitadas, sem antes realmente saber quem é o fulano, quem é a fulana. E mesmo que você tire conclusões, você não pode julgar e dizer que ele é menos necessário ou mais necessário do que você. Não é. Todos somos necessários dentro do corpo. Estamos numa interdependência, querendo ou não aceitar isso. Existe em nós isso. Esse princípio da diferença existe em nós, essa compreensão de que esse princípio é conforme a vontade de Deus. Deus dispôs como quis. Ele dispôs como quis. Eu não preciso questionar se ele conhece esse ou aquele princípio. Deus conhece tudo. Às vezes a gente quer ensinar a Deus a como ele deve agir. E não existe algumas igrejas aí, que não sei se eu posso chamar de igreja, né? Que a negada, eu declaro, eu decreto. Declarar o quê, velho? Tu vai decretar o quê? Tu é governador para decretar alguma coisa? Decreta nada. Somos servos do mesmo corpo de Cristo. Então, eu não preciso questionar a Deus se Ele, por que Ele me fez de ouvido, me fez ouvido e não olho, me fez nariz e não boca. Somos importantes como Deus nos colocou dentro do corpo. Todos nós, sem exceção. Eu não preciso entender as diferenças e buscar. Eu só preciso entender as diferenças e buscar a unidade. A unidade do corpo. Deus promove a unidade e não há uma uniformidade. Não. A gente tem que tirar fora esse negócio de uniformidade. Eu respeito, às vezes, eu já vi muito isso, mas eu acho, eu fico na minha, mas eu acho um pouco, assim, sei lá, eu acho diferente, no mínimo diferente, para a minha cabeça. Mas como eu disse, eu sou fraco, mas eu sei que eu não sou o único fraco, que tem fraquezas. Quando eu olho assim, tem igrejas que, grupo de homens, aí tem um grupo que canta, todo mundo com roupa só. A mulher, roupa só. E não é só um tempo, não. Eles vão trocando. Eles trocam, mas tem que ser todo mundo com aquela roupa. Não pode mudar. Tudo bem, eu respeito. Eu só acho, na minha visão pequena, às vezes necessário ser. Eu acho às vezes necessário ser. Porque eu já vi pessoas que gastam dinheiro com isso. Com roupas, com paramentos. Quando eu penso que a fé cristã é muito mais que isso. A prática cristã tem que ser muito mais do que paramentos, vestimentas. Muito mais. Deus promove a unidade, não a uniformidade. Vocês já viram uma orquestra? Já assistiram uma orquestra tocar? Eu já assisti. Eu gosto muito de música. E uma orquestra,
Cada um tem a sua partitura. Eles tocam em uniformidade, mas cada um tem o seu som, tem o seu timbre, tem as suas notas a apresentarem. Isso é importante. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque essa questão de uniformidade, ser tudo igualzinho, tudo de um jeitinho, isso aí é coisa do ser humano mesmo. A antropologia, ela estuda um fenômeno que a gente chama de etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Apenas um parênteses. O que é etnocentrismo? Etno é a minha tribo, a minha turma, a minha origem. Centrismo é porque eu me centralizo nisso. Então, o etnocentrismo é inerente, é latente ao ser humano. Todo ser humano acha que a sua tribo é melhor. Você pensa, desculpa aí se você tem algum Tremembé aqui, me desculpe, né? Você pensa que o Apinagé, quando a gente fala do Tremembé, eles acham que o Tremembé é indígena? Não. Eles dizem que eles são indígenas. Tremembé não. Está na cidade, assim para baixo, e está fazendo isso, aquilo, e não tem mais a língua original. Não é indígena não, para ele não. Isso se chama etnocentrismo. Então, cada povo tem essa tendência, e nós também temos. Nós costumamos querer que as pessoas ajam como nós agimos. Nós costumamos demonstrar que se a pessoa não age assim ou assado, está fora do padrão. Será? Não necessariamente. Se não for pecado, qual é o problema a pessoa ter esse ou aquele costume? Vestir essa ou aquela roupa? Nenhum problema. Eu estou dando alguns exemplos para mostrar aos irmãos que a gente tem que respeitar as diferenças. Esse princípio da diferença é muito importante. O terceiro princípio, vamos andar. O terceiro princípio é o seguinte, verso 22, o que é que nos fala aqui para frente? Ele diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, da maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, se alegram. Terceiro princípio, além do princípio da diferença, que nós já falamos, é o princípio do cuidado, tá bom? O princípio da necessidade, o princípio da diferença, o princípio do cuidado de um para com o outro. Esse princípio do cuidado, ele visa a cooperação mútua em igual cuidado de um para com o outro. Para isso Deus fez isso, né? É preciso não esquecer o valor de cada um dentro do corpo. Alguns requerem mais cuidados do corpo, como nós lemos aqui, verso 22 e 23. Ele fala: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Isso aí é o cuidado que você vai dispensar para aquele que às vezes se acha pequeno, às vezes se acha carta fora do baralho, e não é. É importante. Devemos focar nesse cuidado de uns para com os outros.
esse princípio do cuidado, ele não só visa a mútua cooperação no cuidado de para com os outros, mas ele visa também impedir ou remover qualquer tipo de divisão no corpo. O verso 25 fala: para que não haja divisão no corpo. Nós temos que botar fora toda a ideia de mutilação do corpo. O corpo é um corpo, ele não pode ser mutilado, ele não pode ser esquartejado ideologicamente. Não pode. O corpo jamais pode ser mutilado, dividido, decepado. Na prática, meus amados, nós temos que ter um maior aprofundamento na nossa comunhão, na amizade e uns para com os outros. E uns para com os outros. Você acha que reuniões da igreja já é reunião? Não mesmo? Como você vê. Você acha que você está assiduamente nas reuniões da igreja gera união, a sua união com o outro e vice-versa? Gera? Ou é o contrário? A sua união comigo gera uma reunião bacana, uma reunião com propósito. Porque se você não se preocupa em unir-se comigo e eu com você, as reuniões não vão passar de reuniões, de eventos. E evento pelo evento não vale nada. Nós estamos aqui essa noite porque fomos reunidos com Jesus Cristo. É isso que nos trouxe aqui. É isso que nos traz todo domingo. É porque somos filhos de Jesus e queremos ser úteis a Ele, queremos viver da glória dEle, queremos juntos sermos um instrumento para a glória dEle. Amém. Juntos, unidos, não só reunidos, mas unidos. Adianta você vir aqui fazer um teatro com o pastor para a liderança, depois lá fora você escandalizar o nome de Jesus, entendeu alguma coisa? Claro que não. Claro que não. Você sabe disso. A união no corpo gera boas reuniões no corpo. Quem está unido sempre se reúne com um propósito, com um gosto, com alegria, como o pastor sempre enfatiza, né? E é importante. Mas só reunir por reunir. Nós reunimos porque nós temos o propósito de glorificar a Deus. Uns aos outros, na prática, nos dá esse desejo de estar reunido uns com os outros. Esse princípio do cuidado, ele também visa a identificação em todos os momentos. Em todos os momentos. Todos os momentos. Verso 26 diz o quê? De maneira que, se um membro sofre, todos com ele. Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram, se regozijam. Então esse princípio do cuidado mostra cuidado de fato e de verdade. A gente está com a pessoa em todos os momentos. Em todos os momentos. É aquela cultura de se colocar no lugar do outro. Numa hora de luto. Numa hora de aperto de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma esposa, de um esposo. São horas dolorosas. Como é bom ter alguém junto, como é bom ter a igreja junto nessas horas. É muito bom. É reconfortante. Se colocar sempre no lugar do outro, sempre e sem prejulgamentos. Sem prejulgamentos. Eu já contei aquela história rapidinho, no tempo que está passando. Aquela história de Albert Einstein, o grande físico, né? Einstein, ele foi interrogado um dia por um dos seus alunos na universidade, acho que foi a universidade de Princeton, não sei nem se foi a universidade, e um aluno falou para ele,
Doutor, o que é que o senhor, eu já tenho notado que o senhor, quando não está aqui, o senhor está em tal lugar, não lembro o nome da cidade agora, dando aula com a garotinha do ensino primário. O que é que o senhor gasta, falou o termo gasta tempo com a garotinha do ensino primário? Ele falou, você não sabe as perguntas fantásticas que aquela garotinha do ensino primário faz para mim. Me dá um prazer estar junto dela. Eu quero dizer com isso que ninguém é melhor que ninguém. Dentro do corpo do Cristo, ninguém é melhor que ninguém. Temos posição diferentes. Temos funções diferentes. Mas ninguém é melhor que ninguém. No corpo do Cristo. Então, aquela pessoa que você menos acha que tem algo legal para dar para outro, para você mesmo, ela tem. Foi isso que acha. E alguns julgam que se converteu no final da vida, não sei. Uma especulação sobre isso. Ele pelo menos afinava a fé em Deus, né? Afirmava a fé em Deus. Então, não sei. O fato é que nós não podemos sair por aí rotulando as pessoas por elas não fazerem isso ou aquilo, né? Do jeito que a gente acha que deve fazer. Mas esse princípio é importantíssimo. Estar com uma pessoa, não importa a situação. A gente possa estar com as pessoas do nosso lado. O terceiro princípio, aliás, esse é o terceiro princípio. O quarto princípio, para terminar minha fala aqui, né? Além do princípio que nós já falamos da necessidade, né? Nós queremos falar também desse princípio que está aqui no verso 27. O verso 27 diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Individualmente membros desse corpo. Talvez você ache que esse princípio que é o princípio da individualidade, seja uma redundância do que eu falei sobre o princípio da diferença, mas ele tem diferença. Você vai ver. O princípio da individualidade. Eu tenho que respeitar as diferenças, tenho, mas eu tenho também que respeitar as individualidades que cada um de nós tem. Ele fala aqui, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós somos aqui representando a igreja de Cristo, mas individualmente nós representamos o corpo de Cristo, como indivíduo, com nossas individualidades. Está certo? É a nossa compreensão da nossa identidade no corpo. Isso me faz crescer no corpo, para a glória dele. O osso não pode ficar exposto, não pode sair, ele tem a função de estar no corpo para segurar a perna, para segurar o conjunto que vai aqui, né? E nossa irmã Jéssica conhece bem, né? Põe a perna, a canela a mesma coisa, os pés a mesma coisa, então cada partezinha tem que estar onde está, para que o corpo cresça. E cada partezinha desse corpo tem a sua função individual. Isso não significa aderir ao individualismo. Não confunda individualismo com individualidade. Não confunda. Individualismo é ruim, nocivo. Porque individualismo está perto do etnocentrismo. Tem tudo a ver com o etnocentrismo. Eu achar que eu sou melhor. Eu achar que os outros dependem de mim. Ou o outro extremo, eu achar que eu sou uma porcaria, que não está nem aí comigo. É o outro extremo da coisa. Não, de maneira nenhuma, né? Temos que entender que somos indivíduos, né? Isso não tem nada a ver com individualismo, não tem nada a ver com a idolatria, a adoração do eu, nada a ver, né? Porque quando eu sou individualista, eu sou igual àquela doença. Eu não compreendo muito bem, mas eu acho que aquela doença que chama, a Jéssica sabe, lúpus. Aquela doença é terrível. Eu vou falar dessa doença, lúpus, só que eu vou falar. É uma doença terrível.
E ela parece uma doença bem egoísta, bem individualista, porque ela come tudo que é hora, né? Vai comendo todos os ovos do povo, tudo para ela, tudo para si, né? Não, isso é individualismo, não é individualidade, de maneira nenhuma, não tem nada a ver. Meus irmãos, como membros do corpo da Igreja de Cristo, o que você e eu estamos esperando para abraçar esses princípios na nossa prática diária? Uma vez um colega falou para mim assim: rapaz, tu nem foi lá no futebol? A gente tinha depois das aulas, né? Depois do trabalho, tinha o futebol, né? Tu nem foi lá no futebol? Tu nem vai ter comunhão com a gente? Comunhão? Não é? Comunhão? Quer dizer, futebol é comunhão? É comunhão, senhor. O futebol faz parte da comunhão, não é comunhão. Reuniões da igreja faz parte da comunhão, mas em si não é comunhão, não é a união do povo, não é. Eu tenho que estar unido no corpo para entender o sentido de estar nas reuniões, para valorizar as reuniões, e não ir só por as reuniões. Eu tenho que entender o sentido da minha comunhão com meu irmão para jogar futebol com ele, porque o futebol assim não é comunhão, não é. Eu posso jogar futebol com o fulano e tem que estar com a raiva dele, e vice-versa. Então eu falei com esse irmão: não, irmão, comunhão é tu ir lá em casa e ficar lá em casa, a gente conversando, se conhecendo, eu vice-versa, na tua casa, te visitar, entendeu? Conhecer quem é o fulano, quem é ciclano, estar junto, investindo tempo, isso é comunhão, isso é vida cristã. É como eu já falei outras vezes, chamar para comer, a gente às vezes não quer gastar, né? Esse é o problema. Mas não é gastar, irmão, é investir no reino. Não é gastar com o meu irmão, é investir no reino. Investir para ter o irmão em casa comendo comigo. A gente vai jogar um jogo junto, se a gente vai jogar, mas a gente conversa, todo esse problema, olha comigo, opa. Porque à medida que a pessoa confia em você, ela vai se abrindo, então você vai conhecendo ela vai te conhecendo. Isso é comunhão, isso é interdependência do corpo. Isso de fato é comunhão. Aí isso dá a alegria de estar junto com o irmão nas reuniões A, B ou C. No futebol que seja. Então, irmãos, o que você tem feito assim, na prática para que essa interdependência com o seu irmão seja notória para o mundo aí fora? Jesus falou lá em João 15, estou terminando já. Jesus falou lá em João 15 que o quê? Eu sou a videira, vós sois Jesus? Não. Em João 15, 5 ele deixou claro: sem mim nada podeis fazer. Todos dependemos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, para essa comunhão crescer, para essa união crescer, e ser um exemplo, ser um agente de impacto no mundo aí fora. Precisamos entender e ver o princípio da interdependência do corpo de Cristo. Deu o primeiro passo, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Deu o primeiro passo e veja o que Deus tem a fazer através da sua vida, da minha vida, de nossas vidas. Eu comecei cantando, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo o quê? Até o fim. Eu gosto muito, eu sempre cito aqui e acolá, quer seja individualmente, quer seja pregando. Eu gosto demais de Filipenses 6, porque ressalta para nós que nós estamos num processo, não de ser salvos, porque já somos salvos. Não estamos no processo para ser salvos, nós já somos salvos de Jesus Cristo. Amém. Mas nós estamos no processo de parecer com o Filho de Deus, tendo por certo isso mesmo, que aquele que iniciou a obra em vós, o Espírito Santo, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém. Amém. Esse até o fim é lá o dia de Cristo. Até lá eu preciso de você e você precisa de mim. Até lá tem muita água para rolar embaixo da ponte. Nós vamos chorar muito juntos, nós vamos rir muito juntos, nós vamos se alegrar muito juntos. Entendam isso, meus amados. Nós precisamos disso. Não existe super crente, muito menos super pastor. Pois nesse dia o pastor abriu o coração.
O pastor precisa parar um pouco. Precisa, claro, ele não é uma máquina. Até máquina precisa parar. Até as máquinas precisam parar. Hoje, se eu me ligar essa máquina de som lá na rádio, eu acho que é para pouco, já está quente. Eu paro de Deus. Não. Fica só a musiquinha lá mesmo. Então, se a máquina precisa parar, imagina nós, seres humanos. Pastor não é super crente, não. Não é super pastor, não. Nem crente é super crente, não. Isso aí é bobagem. Até criancice de alguns crentes por aí. Alguns chamados cristãos por aí. Que se acham melhor que os outros. De jeito nenhum. Se você quiser entender bem o que eu estou falando, escute aquela música que é Proibido Pensar. Tá? Escute na sua casa. Você vai entender o que eu estou falando sobre esse aspecto aí. Não pergunte se Deus quer fazer de você um crente mais útil, mais ativo nessa interdependência do povo. Não pergunte isso para Deus. Deus quer, claro. Se coloque de coração inteiro diante dele. Ele vai fazer grandes coisas através de você. E lembre-se que é até o fim. Eu tenho uma camisa, não sei se já viu essa camisa minha. Eu tenho uma camisa, eu gosto dessa camisa. Ela está bem velhinha já. Ela tem assim: Stop wishing, start doing. Stop wishing, start doing. O que é isso? Stop wishing é pare de desejar. Start doing, comece a fazer. A gente fica só desejando. E nunca se coloca de fato nos mãos de Deus para deixar Deus fazer através de nós. Eu sempre digo que tem muito crente bacural, quando se trata da obra de Deus. Sabe, conhece o bacural? Não? Ele é um pássaro? Conhece? Ele fala assim: o pastor chama, vamos evangelizar, o pastor chama para ir para pregar, e nunca vai. Meu irmão. Nunca vai. Revelou os bacural. É tudo bacural. Não vai, cara. A gente ri, quer saber, mas é sério. Irmãos, é sério. Deus quer usar nossas vidas. Nós estamos aqui só para olhar para o tempo. Não, passar não. E o tempo está passando, não. Então nós estamos os anos estão passando rápido demais. E desceu em janeiro, cara. Não está terminando o jogo. O que você tem feito dentro do corpo, dessa interdependência para que Deus seja glorificado? O quê? Pastor? Dá o louvor. Fica orando, viu? A pergunta ficou no ar, né? Eu fui perto de surpresa. Que palavra, né, meus irmãos? A gente estava aqui pensando e o pastor Paulo terminou aí usando